Eu quero compartilhar com todos um texto da palavra de Deus. Será o texto da nossa reflexão também nesta noite, o Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, e ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que devastações fez na terra! Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu fiquei pensando durante alguns dias que texto compartilhar nesta noite. E pensei muito no texto, meu texto preferido, que é Efésios 3:20, e um texto que Iva leu, Ana também mencionou, inclusive em um dos dias em que ela estava ali no hospital, muito abatida. Ela mandou uma mensagem, eu estava indo para a igreja orar, e quando eu olhei, o celular já tinha uma mensagem, que Preta tinha mandado sobre a situação de Iva. E que palavra dar no momento de dor? Nós não temos palavras, mas eu resolvi compartilhar aquele texto de Efésios 3:20, que diz que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E no versículo 21 de Efésios diz que a este Jesus deve ser dado glórias na igreja e por todas as gerações. E então eu mandei esse texto bíblico, fui orar, e depois ela retornou a mensagem falando o quanto ela estava confortada e crendo que Deus estava no controle de todas as coisas e que Ele poderia ir além daquilo que nós estávamos pedindo. E louvamos a Deus. Então eu pensei muito em pregar sobre esse texto, mas eu menciono tanto esse texto que eu falei, Senhor, me dá um outro texto. E Deus foi dando diversos textos. Jó, experiência, né, irmã Iva? Jó diz que depois de todo o sofrimento, no versículo 40, capítulo 42, versículo 5 do livro de Jó, ele diz: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu creio que a experiência da senhora com Deus é a mesma de Jó. O Salmo 46 também é um salmo que eu gosto muito, e eu quero compartilhar com vocês esse salmo de Davi. Não vou lê-lo, nós já fizemos a leitura, mas é um salmo bonito porque dos versículos de 1 a 3 ele fala sobre a proteção de Deus. E aí depois, nos versículos seguintes, de 4 a 7, ele vai falar sobre a presença de Deus. E nos versículos de 8 a 11, esse salmo vai falar sobre o poder de Deus. Eu não vou entrar aqui no contexto histórico que Jerusalém estava enfrentando aqueles dias para poder explicar para vocês sobre esse texto. Eu quero fazer direto uma aplicação sobre ele. Mas vale a pena estudar porque nós vemos a realidade em que Jerusalém se encontrava. E nós encontramos neste salmo esses três fatores importantes: a proteção de Deus, a presença de Deus e o poder de Deus. Mas no versículo 1, meus queridos, desse texto, onde o salmista fala sobre Deus, o verdadeiro refúgio, no versículo 1 ele traz 4 frases interessantes para a nossa vida. Ele vai falar sobre refúgio, fortaleza, socorro e angústia. Porque ele inicia dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos de angústia. E eu fui ao dicionário buscar o significado destas 4 palavras. E no Aurélio diz o seguinte, que refúgio é lugar para onde se foge para se escapar de um perigo. Fortaleza
É um lugar fortificado para defender uma zona territorial. Socorro, auxílio, ajuda a alguém que se acha em situação de perigo, desamparo, doença e etc. E angústia é um estado de ansiedade, quietude, sofrimento, de tormento. E eu comecei a olhar esse texto partindo da última palavra, angústia, um estado de ansiedade, de inquietude, de sofrimento. Tudo aquilo que nós estávamos vivendo naqueles dias. Porque nós temos fé, como já mencionamos, nós cremos em Deus, mas nós somos humanos, temos nossas fragilidades e em alguns momentos nós ficamos desesperados. Mas aí o salmista, ele diz que nos momentos de angústia, de ansiedade, de inquietude, de sofrimento, nos momentos de tormento, nos momentos em que nós queremos um auxílio, de que nós queremos a ajuda de alguém, naqueles momentos de desespero, onde nós queremos encontrar um lugar para nos colocarmos ali, talvez sozinho, e nos sentirmos protegidos, ou no momento mesmo que nós precisamos ser fortificados, ou estarmos em um lugar para sermos protegidos. Nesses momentos ele diz que Deus é a quem nós devemos recorrer, porque Deus, Ele é tudo isso que nós necessitamos. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. Então, no momento de desespero, no momento de angústia, de dor, nos momentos em que nos sentimos desamparados e sós, Deus está lá dizendo: eu sou tudo aquilo que você precisa, eu sou tudo aquilo que você está necessitando, eu posso dar o socorro que você precisa. Eu posso ser a fortaleza que você está necessitando. Eu posso ser o refúgio que você está buscando. Ah, meus amados, como nós precisamos aprender, como nós precisamos entender o que a Bíblia está nos dizendo. Nós lemos tantos salmos. Algumas pessoas costumam até deixar a Bíblia aberta no salmo, mas foge dessas verdades. Nós precisamos entender o que a palavra do Senhor está dizendo, para que não venhamos perder o controle nos momentos difíceis. Então, para aquele que está angustiado, para aquele que está precisando de um socorro, de uma fortaleza, de um refúgio, Deus é quem pode ajudar. Talvez você está aqui não passou por tudo aquilo que Iva passou e queira Deus que você nunca vinha passar. Mas talvez você tenha chegado aqui para participar desse culto, mas você está dizendo: eu estou em completo desespero, eu estou vivendo momentos de angústia. Eu passo por momentos que eu clamo por socorro e não tenho encontrado. Ei, Deus é o socorro que você está precisando. Deus é o socorro que você está precisando. Deus é aquele lugar que você está buscando para se refugiar e encontrar paz, encontrar tranquilidade. Deus é aquele lugar onde você precisa estar para que a sua vida volte a fazer e a ter sentido. Ele é tudo aquilo que necessitamos. E quando nós entendemos esta verdade, a vida passa a ter um outro sentido. O sofrimento ameniza o seu impacto. Porque quando nós começamos a olhar Deus como nosso refúgio, fortaleza e socorro, nesses momentos de angústia, nós tiramos os nossos olhos dos problemas, das lutas, das dificuldades que enfrentamos e começamos a olhar para aquele que tem a capacidade de nos fazer vencer todas as lutas, dificuldades e angústia que enfrentamos. A vida começa a ter um outro sentido. E o interessante, meus queridos, é que o próprio Senhor nos faz promessas extraordinárias. No livro de Hebreus, no capítulo 13, o versículo de número 5, já no finalzinho do versículo, na parte B do versículo, o Senhor diz assim: olha, não te deixarei, jamais te desampararei. É promessa de Deus para a vida daqueles que o servem. Ele diz: olha, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, o Senhor nosso Deus, Ele diz: olha, que eu vou estar com você. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento, te ajudo com a minha destra fiel. É promessa para os servos dele. É promessa para aqueles que vivem, que entregaram suas vidas a ele. Em Isaías 49:15 ele diz: olha, pode uma mãe, uma mulher esquecer-se do filho que está amamentando?
Todavia, ainda que esta venha a esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Eu não vou me esquecer de você. Ainda que seja lá, no leito da morte. Ainda que seja lá, entubado em um hospital, Deus está presente, Ele não se esquece dos seus. Por isso Ele diz no Salmo capítulo 23, versículo 4, que ainda que nós venhamos a andar pelo vale da sombra da morte, Ele estará presente conosco. Ele não irá nos desamparar. É por isso que eu sirvo a esse Senhor. É por isso que eu sirvo, eu entreguei minha vida a esse Deus, porque eu sei que Ele jamais irá me abandonar, ainda que seja lá no vale da sombra da morte. E eu tenho mencionado diversas vezes na nossa igreja, porque eu tive uma experiência desse Deus que está conosco no vale da sombra da morte. Sempre eu menciono lá, faleceu um irmão muito querido da nossa igreja, e a maioria de vocês que conhecem, João Pereira. E eu acompanhei aquele irmão em todo momento da sua enfermidade. E no dia da sua morte, eu estava presente. Estávamos no hospital, ele falando muito baixinho, e de repente a médica chegou e falou: pastor, seu João está falecendo. Falamos com a esposa, com o irmão que estava presente, e eu me dirigi a ele e perguntei: irmão João, falando com ele, a médica disse que o senhor está falecendo, o senhor está morrendo, o senhor está indo encontrar com o nosso Deus. O senhor está em paz? E ele, muito tranquilo, disse que estava em paz e pronto para encontrar com Cristo Jesus. E ele foi parando aos poucos. De repente, da sua cintura para baixo já estava morto, mas as suas veias da parte superior ainda faziam alguns movimentos, e ele conseguia sinalizar, dizendo que estava me ouvindo, e eu falando, conversando, explicando o que estava acontecendo, mas ele muito em paz, muito tranquilo, dizendo que estava pronto para encontrar com o Senhor. E eu fiquei com ele ali até o momento que ele faleceu. E naquele dia eu entendi o que diz o Salmo 23, 4. Ainda que andes pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está presente na vida daqueles que o servem. Ainda que seja lá no último momento, como o irmão João estava vivendo, Deus estava ali. E não havia momento para ele desesperar, para ele ficar triste, angustiado, se batendo, gritando médico, enfermeira, porque Deus estava com ele. E ele sabia que aquilo era apenas um momento de passagem. Ele estava deixando o câncer, ele estava deixando toda a dor que tinha sofrido nos últimos dias, para receber um corpo novo e ir morar com Deus, Criador dos céus e da terra. E isso que é importante, isso que é importante, isso é entender que o Deus é o nosso refúgio. Por isso que nos momentos de luta, de dor, de angústia, de dificuldades, de problemas, nós que servimos ao Senhor, corremos para os pés dEle, porque nós sabemos que lá existe amparo. Tem momentos em nossas vidas, meus queridos, que os nossos familiares não podem ficar conosco. Quem enfrentou o coronavírus sabe disso. Tem momento em nossas vidas que os nossos amigos não podem estar conosco, porque está lá em Montes Claros, internado em uma UTI. Tem momentos em nossas vidas que os médicos dizem: já fizemos tudo o que tínhamos que fazer e não podemos fazer mais nada. Mas Deus está lá presente conosco, porque Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Ele não desampara os seus, Ele não abandona os seus, Ele não nos deixa sós. Ele esteve presente o tempo inteiro com a irmã Iva, e se ela tivesse falecido ali, Ele ainda não teria saído da presença dela, porque agora Ele está eternamente na presença do Deus Criador dos céus e da terra. Por isso, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo escrevendo, olha que coisa extraordinária Paulo diz nesse texto. Ele diz assim: sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ele continua dizendo: ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos,
mas não destruídos, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A presença de Deus não nos isenta de passarmos por problemas. Não é o fato de termos recebido Jesus como Salvador que vamos estar isentos de problemas. A presença de Deus nas nossas vidas não nos torna imunes a doenças, não. Não nos torna imunes a doenças. A presença de Deus significa que não seremos desamparados, que não seremos abandonados, que jamais estaremos sozinhos. Por isso que na versão hebraica do Salmo 23, versículo 1, o texto diz que o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Pode me faltar tudo nessa vida, famílias, amigos, alimento, pode faltar tudo, mas o Senhor jamais me faltará. Isso é o que significa a presença de Deus, a presença do Eterno em nossas vidas. E nesse Deus, meus queridos, nós encontramos força, nós encontramos motivação para lutarmos. É por conta desse Deus que nos momentos difíceis nós temos esperança. Mesmo que as evidências apontem ao contrário, nós temos esperança de que Ele pode sim agir segundo a vontade dEle, que Ele pode fazer alguma coisa. A última visita que eu fiz à irmã Iva, alguns viram a situação que ela estava antes de ir para Montes Claros na madrugada. Estive lá conversando, lendo a Bíblia, nós estivemos orando, mas ela sempre expressando a felicidade de alguém que estava pronta para encontrar com o Senhor. Nós íamos para motivá-la, mas saíamos de lá motivados. Nós íamos para levar uma palavra de conforto, mas saíamos confortados pela fé dela em Cristo Jesus. Porque ela sabia dessas verdades aqui da palavra de Deus. E então ela não se entregava, como ela mencionou aqui. Ela não se deixava ser levada completamente por aquela enfermidade. Ela tinha plena convicção do que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, no capítulo 1, o versículo de número 21. Paulo, escrevendo esse texto, ele diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para nós que servimos ao Senhor, viver é viver para Cristo, é fazer a vontade de Cristo, é render-se diante de Cristo. Mas o morrer para nós é lucro, porque temos a plena convicção de que estaremos indo habitar com o Senhor. Infelizmente, nem todas as pessoas têm essa convicção. Nem todas as pessoas conseguem ver a vida desta forma. Muitos se desesperam, enlouquecem diante da realidade da morte. Muitos perdem o controle. Eu estava lendo recentemente sobre algumas pessoas que morreram sem Cristo Jesus. Não são todos, alguns. E médicos e enfermeiros relatando do pavor que aquelas pessoas enfrentaram. Alguns gritavam loucamente, dizendo: eu não quero morrer, eu não posso morrer agora, eu não sei para onde vai a minha alma, eu não sei o destino da minha alma, eu preciso pedir perdão, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. E alguns enfermeiros dizem que ficavam com medo diante daquela situação, por conta da falta de Cristo Jesus na vida de muitos que estavam morrendo. Mas aí, quando nós vamos para a palavra de Deus, o texto que foi mencionado pela irmã Iva diz que quão precioso é aos olhos do Senhor a morte daqueles que o servem, a paz, a tranquilidade, porque para nós a morte não é o fim da vida, para nós a morte é o começo de uma eternidade com Cristo. Por isso que João vai dizer que aquele que tem Jesus, ele não morre, ele passa da morte para a vida, porque ele agora vai habitar com Cristo Jesus. Por isso que nós que servimos ao Senhor, temos alguns comportamentos que não são entendidos por todos.
Nós que temos Jesus como Salvador, entendemos que nem a morte, nem a vida nos separará de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo sabiamente escreve no livro de Romanos, no capítulo 8, um texto que eu creio que todos vocês aqui já conhecem. E a partir do versículo de número 35, nesse texto conhecido como Cântico da Vitória, Paulo diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode separar você do amor de Cristo? Quem pode separar-me do amor de Cristo? Quem pode separar aquele que serve ao Senhor, que recebeu Jesus como Salvador, do amor de Cristo? Será a tribulação? Se você passar por uma tribulação, você vai abandonar a Cristo? Será a angústia? Ou a perseguição? A fome? Ou a privação? O perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque nós temos a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestes, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada neste mundo pode separar alguém que serve ao Senhor dele, porque Ele está conosco, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem caminha nos momentos de luta, nem a morte, porque a única coisa que a morte pode fazer com o servo do Senhor é levá-lo mais rápido para a presença dEle. Nada neste mundo tem autoridade. Você tem essa convicção, meu querido? Você tem essa certeza no seu coração de que se a morte chegar agora para você, vai ser simplesmente um favor que ela está fazendo de levá-lo mais rápido para os braços de Cristo Jesus? Ou você ainda teme? Ou você ainda tem pavor? Ou você ainda tem medo de que a morte venha te buscar? Se você tem, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Eu quero convidar você a recebê-lo como Salvador, para ter a paz que só o Senhor Jesus Cristo dá, para ter essa tranquilidade extraordinária que só o Senhor Jesus Cristo dá. O versículo 2 do Salmo que nós lemos, ele diz o seguinte, o Salmo 46, por isso, olha o que ele diz, isso o quê? Porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, por isso não temeremos. Ainda que a terra trema, os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que tudo torne-se um caos, ainda que esse mundo fique de cabeça para baixo, ainda que estes tsunamis continuem invadindo, ainda que os terremotos continuem acontecendo, ainda que tudo torne-se um caos nesse mundo, nós não temeremos, porque o Deus de Israel está conosco, o Deus de Israel é o nosso refúgio. Não há por que temer, nós não estamos sós. Não fomos abandonados, nós não vivemos a experiência a qual disse um filósofo, que Deus criou esse mundo, deu corda e foi embora. Não, o nosso Deus, Ele está movendo este mundo, Ele está no controle deste mundo, o nosso Deus governa sobre todas as coisas. Por isso, não temeremos, por isso não temos medo, por isso andamos de cabeça erguida e confiando no poder do Deus, o qual nós servimos. Porque cremos que Ele está no controle de todas as coisas. O versículo 46, o capítulo 46 que lemos de Salmo, versículo 7, não vou ler todos os versículos, mas o versículo 7, já destacando um pouco aí sobre a presença de Deus, olha o que esse versículo diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Coisa maravilhosa, né, pastor? Temos essa convicção, meu querido, essa convicção de que o Senhor dos exércitos está conosco. Imaginemos os momentos de angústia, de luta, de dor. Imaginemos os momentos de sofrimento e de repente você parar e falar: não, eu não estou só. Eu não estou só. A presença de Deus é real aqui comigo.
o Senhor dos Exércitos está comigo. Isso traz paz para aqueles que conhecem e sabem o poder desse Deus que nós servimos. Isso traz alento e traz para nós sentido para continuarmos vivendo, ainda que seja diante da enfermidade, ainda que seja diante da notícia de um médico, não tem mais cura, mas nós continuaremos vivendo e adorando ao Senhor, até o momento em que Ele nos tirar deste mundo. É isso que nós aprendemos, foi isso que o querido e saudoso irmão João Pereira viveu. E a partir do versículo 8, ele continua dizendo assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastação fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra os arcos, despedaça a lança, destrói os carros com fogo. E aí ele continua dizendo, do versículo 10, mostrando o poder desse Deus grandioso, ele diz: ei, você que está agitado, você que está com medo, você que está desesperado, você que está achando que não tem mais jeito, você que talvez acha que o fim chegou, e agora está lá, isolado, chorando, lamentando, pensando que é o fim de tudo. Então o salmista aqui no versículo 10, ele diz: ei, olha para mim, olha para o que eu estou dizendo, pare com isso, pare com isso, entregue a sua vida ao Senhor, entregue a sua vida a Deus, e faça o seguinte: aquietai-vos, aquietai-vos. Sabe o que é aquietar? É um sentido, traz um sentido de paz em meio ao sofrimento. Aquietar é você parar de reclamar, de gritar, de lamentar, ainda que esteja sofrendo. Hoje é proibido, mas eu que já tenho vou fazer agora 44 anos, nasci em uma época diferente, e tinha uma mãe que gostava de educar os filhos, e ela educava lá na Bahia com uma bainha de facão, era especial, aquela era só para corrigir os meninos, e em vez em quando nós fazíamos algumas coisas que não devíamos, e ela dava 5, 6 daquelas, sem pena. Minha mãe era forte, com toda a força que ela tinha, ela nos corrigia com aquela bainha e doía. E ela falava: fique quieto. E nós ficávamos quietos, mas a dor não tinha passado, mas nós ficávamos quietos. E aqui o salmista diz: eu sei que está doendo, eu sei que você está sofrendo, mas fique quieto. Mas não é um quieto porque você está com medo de apanhar novamente, é um quieto porque o Senhor é Deus. Fique quieto. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou aquele que pode todas as coisas. Eu sou aquele que pode te dar paz ainda que esteja com sofrimento. Eu sou aquele que pode te dar tranquilidade. Eu sou aquele que pode te fazer ser feliz ainda que você esteja vivendo num momento de angústia, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu posso tudo. Então aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, eu não te desamparei. Não é por conta da sua luta, não é por conta da sua dor, não é porque você está passando por um momento difícil, não é porque você está enfrentando uma enfermidade que eu te abandonei, não. Eu continuo sendo Deus, eu continuo no controle de sua vida, eu não te desampararei, disse o Senhor. Então aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E ele finaliza esse texto extraordinário, o salmista, no versículo 11, dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que não desampara os seus, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gostaria que você guardasse essa mensagem em seu coração. Eu não sei como você se encontra, eu não sei qual a sua realidade, qual a sua situação, mas de uma coisa eu sei: que se você render-se diante desse Deus, Criador dos céus e da terra, você vai poder ter essa certeza de que o Senhor dos Exércitos vai estar presente com você, ainda que seja no vale da sombra da morte. E eu também sei de uma coisa: que nesse Deus
você vai encontrar refúgio, segurança, fortaleza, um lugar para ficar nos momentos difíceis da vida. E eu tenho, meus queridos, plena certeza e convicção de que o milagre que o Senhor fez na vida da nossa irmã Iva foi para que você pudesse ficar sabendo do poder que Ele tem. Foi para que você pudesse ser indesculpável no dia do juízo final. Você pode sair daqui, você pode ter ouvido a história da irmã Iva, você pode ter ficado sabendo de tudo que Deus fez na vida dele e continuar vivendo sem ter um compromisso com Ele, sem entregar a sua vida a Ele. A única coisa que você não vai poder fazer é um dia, quando chegar nos céus, dizer para Deus: eu não sabia de que o Senhor é esse Deus, porque hoje você sabe. E Ele deixou esse testemunho extraordinário para que você possa mudar de vida, para que você possa servi-lo, para que você possa reconhecer que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, que Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Eu preguei na igreja, se não me engano, nesse período que a irmã Iva estava doente, porque, não sei se a irmã Iva já se perguntou o porquê, mas ela já respondeu porque Deus permitiu, é para testemunhar do Evangelho, porque Deus, Ele age de forma extraordinária. A função da igreja é orar, e como nós oramos, e aguardarmos a vontade do Senhor, porque nós cremos que ela é boa, perfeita e agradável, ainda que seja na morte, é a vontade do Senhor. Como a irmã Iva mencionou, ela vai morrer qualquer dia. O Evangelho de João diz que Deus fez algo extraordinário, ressuscitou Lázaro, depois de alguns dias de morto, Deus o ressuscita. Só que depois Lázaro morreu novamente, porque o salário do pecado é a morte. Todos nós iremos morrer um dia. Mas no livro de Atos, tem uma história interessante no capítulo 12 de Atos, porque fala de dois servos do Senhor, Tiago e Pedro. E a Bíblia diz que Tiago foi preso por Herodes e morto. Dias depois, o mesmo Herodes, vendo que o povo havia gostado do que aconteceu com Tiago, foi lá e prendeu Pedro. E a igreja, assim como tinha orado por Tiago, também orou por Pedro. Só que no caso de Pedro, um anjo vai, abre as celas, a cadeia ali, libera tudo, e Pedro sai e vai embora. E continuou vivo. E eu ficava me questionando: por que Deus? Por quê? O Senhor permitiu que Tiago, que era seu servo, o homem do Senhor, fiel, morresse. Pedro também, que era um servo do Senhor, um homem fiel, continuasse com vida, sendo que os dois foram presos na mesma circunstância. E Deus me respondeu dizendo que uns morrem para a glória dele, outros vivem para a glória dele. Por isso, eu não fico frustrado e nem sentindo que minha oração foi sem serventia, quando eu clamo a Deus pela cura de um servo dele e Deus não cura, porque eu sei que foi para a glória do Senhor. Mas também me regozijo quando eu vejo o milagre do Senhor acontecendo, porque eu sei que foi para a glória do Senhor. E eu tenho plena certeza, irmã Iva, que tudo que Ele fez na vida da senhora foi para a glória dele. Este culto, como a senhora já mencionou, é de muita alegria pelo que aconteceu em sua vida, mas é para a glória do Deus eterno, o Senhor dos exércitos, que operou o milagre na vida da senhora, para que todas essas pessoas que estão aqui nesta noite possam também ter um encontro salvífico com esse Deus criador dos céus e da terra. E nós precisamos entender de uma coisa: se Deus cura, Ele é Deus, mas se Deus não cura, Ele continua sendo Deus, e nós vamos adorá-lo, seja na morte ou na vida, porque Ele é Deus. Vamos cantar neste momento esse cântico, dizendo para o nosso Deus que se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. Se Ele cura, Ele é Deus, mas se deixa de curar, Ele continua sendo Deus. E a minha adoração, o meu servir ao Senhor, não depende
do que Ele vai estar curando ou não. Eu o adoro pelo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. E que você possa também ter essa convicção. Não perca, meu querido, a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. O meu clamor, a minha oração é que nessa noite você saia daqui dizendo: eu vou servir ao Jesus que tudo pode, ao Deus que é o socorro bem presente no momento da angústia. Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer. Se você sabe, adore ao Senhor. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, e se a doença vier, e se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, e se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, e se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. A irmã Iva, para vir aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor, louvando a Deus pelo milagre na vida dela, também orar pela vida de cada um de vocês que foram pessoas que estiveram presentes o tempo inteiro, preocupados, contribuindo, ajudando. Nós ficamos felizes com o empenho, a preocupação e o auxílio de cada um. A irmã Iva, foi feita uma feijoada em prol dela que foi recorde a feijoada. Mas nós... Com a ajuda de muitos não, todos aqui, mas teve uns que abraçou assim a causa mesmo, e eu sei que essa simples feijoada arrecadou 20 mil, paguei todos os meus exames,
todos os meus remédios. Glória a Deus. Então, isso mostra o amor, o carinho e o desejo de cada um de estar ajudando. E nós louvamos extraordinariamente ao nosso Deus pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando grandemente. Nós não temos palavras, nós não temos um gesto maior para poder agradecê-los, a não ser dizendo que Deus os abençoe, que Deus possa recompensá-los e, acima de tudo, que vocês continuem com este coração doador, este coração abençoador, porque nós precisamos de uma sociedade que realmente faça isso, que se preocupe e que se empenhe em ajudar o próximo. Nós estamos aqui, a Igreja Batista do Calvário está também à disposição, está se colocando, né, sempre ali para ajudar naquilo que nós podemos. Então, alguém quiser conversar, precisar de oração, talvez você esteja aqui e fale: pastor, eu quero servir a esse Deus. Como servir a esse Deus extraordinário? Me procure, aqui tem o pastor Arnaldo, o pastor Ivo, o pastor Ageu. Pode procurar que com certeza nós vamos ajudá-lo a ter uma experiência com o Deus que tudo pode. Eu vou convidar os pastores para vir aqui à frente. Nós vamos estar orando ao nosso Deus pela vida da irmã Iva, agradecendo a Deus e também orando pela vida de cada pessoa que está aqui presente. Eu vou fazer um ato, não sei se a irmã Iva já pode ajoelhar, então nós vamos fazer o teste, ver se o coração ficou bom. Então, se o coração ficou bom, ela vai aguentar levantar depois. Então, nós vamos fazer um teste. Eu quero convidar todos que estão aqui a colocar-se em pé, principalmente de oração. Se você sentir em seu coração a liberdade de estender a mão como forma de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele fez na vida da irmã Iva, estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida dela. Vou pedir ao pastor Ivo para fazer esta oração. Pai querido, nós tão somente, ó Deus, exaltamos, nós rendemos graças ao Teu santo nome, porque se não é o Senhor na nossa vida, ó Deus, momentos tão preciosos como este, ó Pai, não aconteceria. Louvado seja o Teu nome, a irmã Iva. Nós tão somente, ó Deus, palavras aqui, ó Deus, não teremos para dizer o quanto o Senhor é bom, ó Deus. Então somente, ó Deus, obrigado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor quis que esse momento acontecesse. Ó Deus, continua sustentando a Tua serva. Continua abençoando, ó Deus, os seus filhos, os seus netos, ó Deus. E que aquilo que o Senhor fez na sua vida, ela possa testemunhar, ó Deus, enquanto estiver aqui, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, manifesta a Tua graça naquelas vidas que aqui estão, ó Pai, que ainda não tiveram um encontro maravilhoso com o Senhor. Espírito Santo do Senhor esteja convencendo vidas aqui, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Esteja salvando vidas, ó Deus. Nós queremos que esse momento está acontecendo, para que haja salvação, para que a Tua glória seja manifestada aqui neste lugar, ó Deus. Ó Deus, salva pessoas, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo, ó Deus, no meio do Teu povo. Obrigado, ó Deus, por todos aqueles que cuidaram da irmã Iva, da sua família, ó Deus, que esteve ali perto, ó Deus, e lutou, ó Deus, com o Senhor, para que a Tua serva estivesse aqui hoje. Sustenta, ó Deus, e aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, ó Deus, que se rendam a Ti, ó Deus. Ó Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nos ajuda a crer, e nos ajuda, ó Deus, a vivermos cada dia mais, tão somente na dependência do Senhor. Nós Te exaltamos, nós louvamos o Teu nome, e nós o fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, Ana.